E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, hoje a gente vai começar, na verdade, nossa penúltima aula do curso, não desse curso, mas do nosso ano letivo em relação à ementa de História do Brasil. Hoje a gente já está encaminhando, agora chegando bem perto dos nossos dias, a gente vai falar hoje sobre o fim do regime militar e a redemocratização. Ou seja, a gente vai falar sobre o último governante militar, que é o João Figueiredo, mas os dois governos que vieram depois. O primeiro foi eleito indiretamente, o segundo eleito diretamente. Por isso que eles fazem parte desse processo que foi a redemocratização do Brasil. A aula é basicamente isso, gente. Eu sei, ela vai ser um pouquinho mais longa hoje, que tem bastante coisa para falar. Muita treta rolou durante essa época. E como eu digo sempre, volto a dizer, se tiverem qualquer sugestão, qualquer crítica para fazer, eu vou ficar super feliz em ouvir de vocês. Então é isso. Vamos para a aula. E bom, gente, para começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre o João Figueiredo. O João Figueiredo, ele foi o último, que nem eu comentei antes, ele foi o último presidente militar que o Brasil teve, do regime militar. E bom, na verdade, a característica que mais fica presente no governo dele é exatamente a transição democrática. Por ele ser o último presidente do regime militar, ele é o cara que foi responsável por fazer a transição definitiva para a volta para a democracia, para o caminho para a redemocracia. Mas bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o João Figueiredo é, na verdade, que quando ele pega o governo, quando ele já começa o governo, o país estava um caos economicamente. A dívida externa estava gigantesca e a inflação também estava cada vez crescendo mais e mais. Ou seja, o contexto econômico que ele pega o Brasil, que ele começa o governo, é horroroso, essa é a verdade. A crise já tinha se herdado tanto do governo Médici quanto do governo Geisel. Outra coisa muito importante também sobre o Figueiredo é que ele é quase que uma figura folclórica dentro do contexto do regime militar. Ele era um cara muito chucro e muito honesto, muito transparente. Ele fez várias pérolas, várias frases que ficaram super famosas. E ele tem diversas frases que são muito pérolas, que mostram esse jeito muito simples e muito pouco político dele. Por exemplo, ele falava que ele disse que preferia o cheiro dos cavalos do que o cheiro do povo. Ele tinha esse caráter muito pouco político, mas o fato é que ele foi peça central de toda a redemocratização que rolou no Brasil no fim do regime militar. Com certeza ele era soborno, porque ele era desalinhado, ele não era alinhado com a linha dura, tendo em vista que ele acreditava assim na abertura do regime. Então, obviamente, ele não era linha dura. E bom, uma das primeiras coisas que ele fez no governo dele foi exatamente a revogação do AI-5. AI-5, o símbolo de toda a repreensão do regime. Logo no começo do governo, ele revoga o AI-5, devolvendo os direitos de nada das pessoas, como ele também faz a lei da anistia. A anistia é um processo político em que você oferece perdão a crimes políticos. Ou seja, ele anistia todos os presos, pessoas que foram presas em relação à opressão do regime, por exemplo, todos os opositores do regime que foram presos durante a ditadura foram perdoados, foram soltos, os que estavam exilados, ou seja, os que estavam fora do Brasil também agora poderiam voltar sem medo de ser preso, e não só isso, é muito importante, mas como também as pessoas, os membros do governo que causaram essa opressão, aqui inclui torturador, setores de espionagem, todas essas pessoas que estavam envolvidas com a opressão do governo também foram anistiadas, ou seja, foi uma anistia geral, estava liberado para todo mundo, tanto para quem oprimiu como para quem foi oprimido, os dois lados estava tudo perdoado. Isso também tem tudo ainda no primeiro ano de governo. Outra coisa muito importante que rolou no governo Figueiredo foi isso aqui, o fim do bipartidarismo. É nessa época no Brasil que rola a reformulação partidária do Brasil. Esse processo é conhecido como a criação de vários partidos que a gente conhece hoje em dia. Obviamente, a Arena e o MDB foram desmantelados. Agora, por um país ser democrático, o bipartidarismo não combina com democracia. Então tem que lembrar, o polipartidarismo é uma faceta da democracia. Mas bom, quais são esses partidos? O primeiro deles, a Arena é desmantelada e é formado o PDS, o Partido Democrático Social. É óbvio que não são todos os partidos, os membros da Arena que vão, mas a maioria esmagadora dos partidos da Arena vão para o PDS. Ou seja, o PDS se torna, vamos dizer, não só os conservadores, mas como o partido que é aliado ao governo de Figueiredo, o partido que é aliado ao antigo governo militar. Não só a Arena se transformou no PDS, mas como o MDB ele foi repartido em vários partidos menores. Muitas pessoas falam que isso foi uma atitude intencional do Figueiredo de forma a diminuir a força do PDB.
porque ele sabia que se o Arena continuasse unido, seria muito mais fácil de ter maioria no Congresso se o MDB fosse repartido em vários partidos menores, porque assim seria mais difícil de ter uma maioria em uma eleição se eles fossem repartidos. E foi exatamente isso que aconteceu. O MDB ele foi repartido em vários outros partidos menores. Com certeza, o mais importante é o PMDB. Na verdade, ele tem exatamente o mesmo nome que o MDB, ele só ficou Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Ele teve como sua composição a maior parte dos políticos do MDB. Só que tem que lembrar, vários políticos do MDB não foram para o MDB e foram para outros partidos, como também formou o PTB, o PDT, vários outros partidos menores, mas com certeza os mais relevantes eram o PMDB e o PDS. Outros partidos também que surgiram na época, esse aqui, ó, o surgimento do PT, o mesmo PT que a gente fala bastante hoje em dia, que o Haddad se candidatou na última eleição, o Partido dos Trabalhadores, ele surgiu em um contexto ligado aos sindicatos. Na verdade, todos esses partidos, vocês veem que eles originam de outros partidos. O PT é o único original, entre aspas, ele não via de nenhuma classe política. Ele surgiu diretamente de líderes sindicais, ou seja, pessoas que não eram políticas passam a ser políticas com o PT. A gente vai voltar a falar do PT, que ele vai ser bem importante daqui para frente. E por último, e não menos importante, o PSDB. Ele veio um pouco depois de todos esses depois, ele veio alguns anos depois. Durante uma treta dentro do PMDB, é feita uma fissura dentro do PMDB. Uma parte dos políticos vão para o PSDB, que no caso vai ser liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, que a gente vai chamar só de FHC para encurtar. Também vai ser presidente do Brasil, ele vai ser líder dessa repartição que vai ser o PSDB. Esses vão ser os principais partidos que vão reger a política a partir de agora, a gente vai falar bastante sobre eles. Mas bom, o que mais que tem no governo Figueiredo? Isso aqui, muito, muito importante, cara. O vestibular normalmente costuma perguntar sobre isso. É o atentado do Rio Centro. O atentado do Rio Centro foi uma manobra da linha dura para tentar reaquecer os velhos anos da linha dura. Na verdade, já no final do governo de Figueiredo, quando a redemocratização era algo já inevitável, era muito claro que o processo de redemocratização ia rolar, a linha dura acaba fazendo pequenos atentados terroristas durante o Brasil. Em especial atacando bancas de jornais que vendiam jornais de esquerda e coisas do tipo. Tem um ataque que ele ficou bem mais famoso, porque ele foi bem mais midiático e foi bem mais perigoso, na verdade, que foi o atentado do Rio Centro. O atentado do Rio Centro, na verdade, ele foi noticiado como um suposto atentado da linha dura que pretendia usar esse atentado para acusar a esquerda, a antiga guerrilha de esquerda, que já tinha sido desmantelada no governo Médici, para culpar eles por esse ataque. Mas o que aconteceu na prática e como que acabaram descobrindo que não tinha nada a ver com a esquerda, e sim tinha a ver com a linha dura? Porque ele deu errado. Um carro com duas bombas, essas duas bombas pretendiam ser postas em um show que estava rolando durante o dia do trabalho, no Rio Centro. O Rio Centro é uma localidade do Rio de Janeiro que é um espaço de eventos muito grande. E durante esse show do dia do trabalho, esses dois militares, eram o capitão e o sargento, pretendiam plantar essas duas bombas dentro do evento para matar uma galera e poder pôr a culpa nos guerrilheiros de esquerda. O problema é que a bomba explode antes, ela acidentalmente explode dentro do carro e mata um dos soldados e fere o outro. Então toda essa confusão, na verdade, fica claro que a galera de esquerda não tinha nada a ver. Na real era um ataque, era uma tentativa da linha dura de tentar voltar ao poder, tentar deixar a população muito indignada e voltar ao poder. Aconteceu exatamente o contrário. Com isso, a linha dura ficou completamente descredibilizada. Isso aqui caminha para o final definitivo do regime militar. Esse momento já fica claro como não só o regime militar, mas especialmente a linha dura estava muito desgastada do ponto de vista dos brasileiros. Então isso foi só a cartada final, a gota d'água para que a linha dura fosse completamente desmantelada. Tanto que depois disso, os linha dura perdem espaço total dentro do governo do Figueiredo. Depois disso, com certeza a gente tem que falar sobre as diretas-jás. As diretas-jás hoje em dia são, na verdade, o maior movimento político que rolou dentro do Brasil. Eu tenho certeza que vocês perguntarem para os pais de vocês, a maior parte tanto os meus pais como os pais de vocês nasceram tudo na década de 60 e na década de 70. Ou seja, durante as diretas-já, eles já eram não crianças, eram adolescentes ou já eram adultos. Então é muito legal que vários deles participaram. Recomendo que vocês perguntem para eles, conversem para eles sobre como foi, se eles foram, se eles não foram, se eles eram jovens, se eles eram mais velhos. É um assunto muito legal, que é muito importante falar sobre isso. Eu recomendo que vocês conversem com seus pais sobre isso. Eles viveram, eles não estão só vendo numa aula, eles realmente passaram por isso.
Mas o que foi a direta já? Foi o que eu comentei para vocês. Foi o maior movimento social, a maior expressão social que rolou no Brasil. Foi uma manifestação organizada pelos jovens, ou seja, uma manifestação estudantil que pedia eleições diretas para presidente. Tem que lembrar, já tinham rolado eleições diretas para governadores nessa época, mas o presidente ainda era voto indireto. Então era uma expressão popular de que a população queria votar diretamente para o presidente, faceta clara da democracia. Foi gigantesco, o impacto social foi absurdo. Só em São Paulo juntaram mais de 1 milhão de manifestantes na Praça da Sé. E na Avenida Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, também foram juntadas mais de 1 milhão de pessoas. Foi realmente uma coisa muito específica e uma coisa muito nova para todo o cenário político brasileiro da época. Então, frente a isso, foi tentada aprovar a ementa Dante de Oliveira. A ementa Dante de Oliveira foi uma ementa feita pelo político Dante de Oliveira, um cara do MDB, que queria fazer uma ementa na Constituição para fazer que a próxima eleição fosse direta. Tem que lembrar, a Constituição, pacote de abril, a última Constituição que foi aprovada, todas as coisas inviabilizavam uma eleição direta. Ou seja, a ementa Dante Oliveira tentava burlar isso na Constituição e fazer uma eleição direta, fazer validar a próxima eleição direta. Ela é barrada porque ela não conseguiu 2/3 do Congresso. Tem que lembrar todo aquele contexto de senadores biônicos e tudo mais. O Congresso ainda tinha a maioria na verdade não era mais Arena, agora era PDS, tem que lembrar, tinha a maioria do PDS, principalmente por causa daquela questão dos senadores biônicos. Por mais que a comoção popular tenha sido muito grande, ainda não foi suficiente para aprovar a ementa Dante de Oliveira. Então é por isso que a primeira eleição pós-regime militar, ela foi feita indiretamente entre o Maluf, o mesmo Maluf que a gente fala da política hoje em dia, concorrendo pelo PDS. O Maluf ele foi um partido associado à Arena durante o regime militar, contra o Tancredo Neves, o líder do PMDB, um político também associado ao MDB durante o regime militar. Essa eleição, ela por uma maioria esmagadora, o Tancredo Neves ganha. Tem que lembrar desse caráter que o regime já estava claramente sugado e essa expressão da população realmente mudou muito o voto dos políticos. Entretanto, o Tancredo Neves, por mais que ele seja eleito indiretamente, ele nunca chegou a assumir. Um dia antes da posse presidencial, ele acaba ficando profundamente doente e é hospitalizado. Então ele nunca realmente chega a assumir o cargo. Um mês depois ele acaba falecendo em decorrência desse hospitalizamento que ele teve, e quem assume no final é o Sarney, o José Sarney, era o vice dele. Então agora a gente vai ver o governo de José Sarney. E bom, para falar do governo Sarney, na verdade uma característica que a gente vai começar a falar agora é exatamente igual ao do Figueiredo, que é a economia ainda mais colapsada. Quando o governo Sarney ele começa, ele já absorve quando o governo Sarney começa, a economia já estava completamente colapsada. A questão da dívida externa e a inflação estavam ainda piores do que no governo Figueiredo. Por toda uma questão de economia, na verdade por causa mais de economia americana, que houve um aumento nos juros que os Estados Unidos cobrava para quem emprestava dinheiro e tudo mais, acabou que a dívida externa ficou ainda maior. E não só isso, mas como a inflação tinha alcançado valores recordes, ela tinha chegado ao valor de 200% ao ano. O que isso queria dizer? Eu já expliquei para vocês que era inflação há várias aulas atrás. Inflação é aquela ideia de que com o passar do tempo, as coisas, um mesmo produto fica mais caro com o tempo. Isso é um processo natural. Só que quando ele é excessivo, ele é muito danoso para a economia. Se uma inflação é de 200%, quer dizer que se você ia comprar, sei lá, uma jaqueta que custava R$100, no final do ano, essa mesma jaqueta estaria custando R$300. Isso é uma inflação de 200%. O valor original mais 200%. E o valor de 200% é um valor inacreditavelmente alto para se ter de inflação. Para vocês terem noção, durante a crise do governo Dilma, a gente reclamou muito que a inflação estava muito grande. Realmente estava em decorrência da crise. O valor alto que a gente tinha chamado de inflação era 10,5%, que é um valor muito alto para a inflação, sim. O problema é que nessa época a inflação estava tão desgovernada, estava tão fora do controle, tinha começado um efeito de bola de neve tão grande que no começo do governo Sarney já tinha chegado a 200% ao ano.
E bom, é óbvio que a principal estratégia do governo dele foi fazer um plano econômico de forma a tentar melhorar essa situação econômica, que foi o Plano Cruzado. Ele se chama Cruzado porque uma das características do plano é que ia ter uma troca de moeda. Nessa época a unidade monetária no Brasil era o cruzeiro, agora passou a ser o cruzado. A principal característica do cruzado era o congelamento de preços. Eu comentei para vocês, inflação é o processo das coisas ficarem mais caras. Então o plano cruzado, ele achava que se os preços fossem congelados, ou seja, o Estado obrigasse os comerciantes a vender sempre as coisas pelo mesmo preço, ele impedisse os comerciantes de aumentar o preço, isso conteria inflação. E é nesse contexto que aparecem os fiscais do Sarney. Eram pessoas comuns que se voluntariavam a ajudar a fazer a fiscalização. Ou seja, quando eles viam que um comerciante estava com o preço fora do que o governo permitia ser vendido, eles denunciavam. Então, assim, surgiu esse conceito da própria população ajudar a fazer o plano acontecer. Isso foi possível porque tem que lembrar, depois das diretas-jás, a participação política e essa toda emoção de redemocratização no Brasil estava muito intensa. Por mais que o Sarney não fosse um cara tão alinhado ao MDB e o movimento redemocrático, a galera ainda foi muito na onda do Tancredo Neves. A comoção popular ainda era muito grande. Então o plano, ele teve muita aceitação do público, muita aceitação dos brasileiros. Por mais que ele não tenha dado certo. Por causa disso aqui, ó, ele causou um desabastecimento. Inicialmente, ele causou um aumento do poder de compra, ou seja, as pessoas conseguiram comprar mais coisas. Como os salários foram congelados, como os preços foram congelados, as coisas não ficavam mais caras, então as pessoas poderiam comprar mais. O problema é que isso causou um desabastecimento. Os produtos acabavam do mercado, os produtos simplesmente acabavam do mercado e não tinha como repor eles. Porque como as pessoas passaram a consumir mais muito rápido, os comerciantes não tiveram tempo de se adaptar para essa nova realidade. Eles não conseguiram produzir mais a tempo. Ou seja, por mais que as pessoas conseguiam comprar mais, não tinha mercadoria para todo mundo. Ou seja, isso por si só causa inflação. A falta de produto no mercado causa inflação. Ou seja, na tentativa de burlar a inflação, eles acabaram também entraram em processo inflacionário. E isso foi a principal causa do porquê que o plano cruzado acabou dando errado. Porque que, por mais que ele tivesse toda essa participação popular, essa comoção muito grande, no final ele acabou dando errado. Isso foi uma coisa muito marcada durante os anos, principalmente no final dos anos 80 e começo dos anos 90. A inflação gigantesca causava o tempo inteiro desabastecimento. Você ia no mercado, além de o seu dinheiro não valer nada, porque com o passar do tempo que você ganhava no começo do mês não valia mais no final do mês, além de tudo, os mercados estavam vazios. Então vocês veem como a economia do Brasil nessa época realmente estava completamente caótica. Volto a dizer, converse com seus pais, gente, eles viveram, eles passaram por isso. Eu tenho certeza que eles têm muita história boa para contar para vocês. Mas bom, outra coisa importantíssima durante o governo do Sarney, Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. É a nossa atual Constituição de hoje em dia. Eu falei o ano inteiro falando sobre Constituição e essa aqui é a última, é que a gente tem hoje em dia. Ela é marcada por ser a Constituição redemocrática, ou seja, a Constituição que passa os valores democráticos para frente. A principal característica dela é que ela tem muito essa vibe de garantir direitos universais, garantir os direitos individuais, principalmente ainda naquela vibe de traumatizado em relação ao regime militar. Quais são as principais características? Aqui, ó, separação dos três poderes com eleição diretas para executivo e legislativo, uma clara característica democrática, volto a dizer, uma constituição cidadã. Outra coisa, voto obrigatório. Antes a gente tinha que lembrar das restrições, antes a progressão do voto. Antes era censitário, depois passou a ser só homens, depois era homem e mulheres. Agora que durante a Constituição Cidadã ele atingiu o ápice de democracia, ele passou a ser obrigatório. Todos os adultos têm que votar. É óbvio que depois dos 70 e antes dos 18 o voto é opcional. Também acontece o fim da censura, aqui as operações do regime militar eles cessam completamente, em especial o fim da censura, é garantido pela Constituição a liberdade de imprensa. E a liberdade política e sindical, lembra que eu comentei para vocês que os sindicatos eram proibidos na ditadura? Agora não só os sindicatos, mas como qualquer expressão política era válida agora e garantida pela Constituição. Não só a liberdade como política, mas todos os direitos individuais, por isso que eu volto a dizer, gente, leia o 5º artigo da Constituição. Eu falo sobre durante esse ano eu falei sobre várias leituras que todo brasileiro tinha que ler. Cara, o 5º artigo da Constituição com certeza é uma delas. É onde está escrito na lei quais são o que você tem de direito só por ser brasileiro.
Direito a julgamento, direito à liberdade, todas essas coisas são muito importantes, gente. Eu sei que é grande, mas, cara, se você quer saber das leis, do que você pode e não pode fazer, tem que ler o quinto artigo da Constituição. É o que fala sobre os direitos inatos, os direitos de você como humano. Leiam o quinto artigo, tá, gente? É muito importante. Não vai cair no Enem nem nada, mas é cultura geral, é bem importante. E também uma coisa bem importante que faço da Constituição é que ela manteve o caráter intervencionista. Lembra aquele negócio de estatais gigantescas, o monopólio de empresas? Isso é mantido nessa Constituição. Vários setores da economia ainda são mantidos como monopólios do Estado e essa proteção, essa característica protecionista do Estado foi mantido pela Constituição. E também um dado bem bizarro para vocês verem como durante o governo Sarney a inflação foi cada vez escalonando mais e mais. Durante 1989, ao final do ano, ao final do governo Sarney, a inflação já tinha chegado a 1.700%. Isso é completamente surreal, quer dizer que o dinheiro que você ganhava no começo do mês, no final do mês, já valia uma fração do que era no começo do mês. Isso obviamente, deixou a economia completamente insana e era praticamente impossível guardar dinheiro, investir dinheiro, porque a desvalorização era tão grande que qualquer enriquecimento a longo prazo era profundamente dificultado. Então é óbvio que os próximos governos vão tentar tratar a inflação, porque nesse ponto já estava completamente alarmante a situação. E nesse contexto que surge um cara do nada. Esse cara do nada, ele é o Collor. Nesse contexto vocês vão ver que o próprio conceito de política já estava desgastado. Aquela ideia dos velhos políticos que estavam lá desde o regime militar, continuando a política desde sempre, já estava desgastado. Então o Collor, ele era um cara mais novo, um cara novo na política. Ele não era de um grandes partidos, ele era do PRN, era um partido novo, um partido pequeno. Ele surgiu do nada, acabou tendo a liderança da direita brasileira em oposição ao PT, que era a liderança da esquerda brasileira. Ele apresentou como uma alternativa para a direita brasileira. Ele era um cara jovem, e não só era jovem, mas como ele também era um cara muito carismático. Então, e foi feita uma propaganda política para a candidatura dele muito bem executada. Então ele acabou ganhando muita popularidade muito rápido. E não é à toa que ele foi eleito. Ele concorre contra o Lula desde o começo do PT, o Lula ele já era chefe do partido. Então ele concorre contra o Collor em uma eleição disputadíssima, mas o Collor ganha. Ele é eleito muito por essa questão com combate à corrupção, uma questão de modernizar o Brasil. Então o Collor ele é o primeiro presidente eleito democraticamente. Tem que lembrar o Tancredo Neves, que no final que assumiu o Sarney, ele não foi eleito diretamente. Então o Collor ele é o primeiro presidente eleito democraticamente pós-regime militar. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Bora lá. E bom, gente, para a gente terminar o aula de hoje, a gente vai falar sobre tanto o governo Collor como o governo Itamar Franco. O governo Collor ele foi o presidente eleito, ele sofreu impeachment, então um vice-presidente eleito terminou o governo. Mas bom, eu comentei para vocês anteriormente que o governo do Collor ele se vendeu politicamente, ele se vendeu sua campanha política baseada na modernidade. Ele era um cara jovem e tudo mais, e principalmente toda essa modernidade, esse Brasil novo que ele prometia, ele batia muito na tecla do neoliberalismo. O neoliberalismo ele foi uma corrente de pensamento que rolou não só no Brasil, mas durante o mundo inteiro. Depois da Guerra Fria, principalmente durante a globalização no final dos anos 80 e principalmente nos anos 90, essa ideia de abrir o mercado, de receber capital estrangeiro, de diminuir o protecionismo, de diminuir a participação do Estado na economia ficou muito forte. E o Brasil, obviamente, apresentou esse movimento mundial. E o principal cara a trazer isso estruturalmente foi o Collor, com esse discurso de modernização neoliberal. E, bom, a primeira faceta econômica dele, para tentar consertar essa crise econômica completamente caótica, foi o Plano Collor. O Plano Collor ele tinha como um dos objetivos, obviamente, mudar a moeda, porque a desvalorização era tão intensa que as operações acabavam. Uma operação que antes envolvia um dinheiro, depois tinha que envolver, sei lá, 10 mil dinheiros. Então esse monte de zero que começava a surgir na nota forçava o governo o tempo inteiro a ficar fazendo novas moedas. Eu sei que é meio esquisito, gente. Eu gosto de dizer, converse com seus pais, eles vão conseguir contar várias histórias e causas para vocês entenderem bem melhor do que foi esse caos inflacionário que foi o Brasil. Mas bom, o que mais o Plano Collor pretendia fazer? Obviamente, congelamento de preços e salários, coisa que já era presente no governo do Cruzado. E, além disso, que também é o mais marcante desse plano, é o confisco de saldos.
Todas as contas correntes e contas poupanças que tinham mais que 50 mil cruzeiros, elas eram confiscadas. Todo o dinheiro que acima disso, o governo tirava na promessa que depois de 18 meses, esse dinheiro que foi confiscado seria pago parcelado em 12 meses. Eu sei que isso parece muito insano, o governo literalmente roubar dinheiro das pessoas, mas a ideia central disso era tirar o dinheiro das pessoas para que elas parassem de consumir. Com elas parando de consumir, o processo de inflação ia diminuir, porque os comerciantes não só não ia acabar os produtos, não ia resolver o problema eu comentei para vocês que era o desabastecimento, que era a falta de produtos, mas como isso também ia diminuir a inflação, porque a diminuição na oferta ia fazer com que os preços subissem menos. O problema é que esse plano ele não deu certo porque na prática houve uma contração econômica bizarra. Agora que as pessoas estavam tão sem dinheiro, o governo foi tão intenso nessa retirada de dinheiro das pessoas, que a economia literalmente contraiu. As pessoas perderam tanto poder de compra que essa contração da economia acabou só alavancando ainda mais a crise. É interessante a gente ver, gente, que a gente fala sobre vários planos econômicos durante a Nova República. A Nova República é todo esse presidente que vem pós o regime militar. Durante a Nova República a gente fala sobre os planos econômicos, a gente vê como nenhum dá certo. A gente não fala sobre todos, na real são 11 planos econômicos. A gente só fala sobre os principais. Isso mostra como a questão da inflação do Brasil era tão crítica, era tão bizarra, que não tinha nada, o governo ele fazia de tudo e nada resolveu o problema. A gente vai ver que só no governo de Itamar Franco isso realmente conseguiu ser resolvido. Mas bom, o que causou o impeachment do Collor? Depois disso aqui, a popularidade do Collor, que era muito alta no começo, acabou já caindo principalmente por fatores econômicos. Mas o que realmente destruiu o governo e realmente causou o impeachment foi a corrupção. Existiam diversos boatos de que existia corrupção no governo Collor, mas o que foi o escândalo gigantesco foi isso aqui. Foi quando o irmão dele, um cara chamado Pedro Collor, deu uma entrevista para a revista Veja, onde ele contou tudo. Uma entrevista completamente bombástica, onde ele fala com muitos detalhes de como que era feito o esquema de corrupção do Collor. E ele conta como o tesoureiro dele, um cara chamado Paulo César, ele montou o esquema PC Collor, onde diversas operações de suborno, extorsão, priorização de empresas, todas as operações eram feitas sempre tirando uma fatia para esse esquema PC Collor, claramente corrupção ativa, um caso típico. Então é óbvio que depois disso o Congresso aprovou um inquérito para fazer a investigação e facilmente a investigação provou que era verdade mesmo. O Collor realmente, ele junto com o Paulo César, que era o tesoureiro dele, liderava um esquema gigantesco de corrupção e o Collor realmente tinha um patrimônio adquirido ilicitamente gigantesco. Então é óbvio que isso fez a popularidade do Collor ser brutalmente diminuída, até que o governo dele ficou realmente sustentável, ele perdeu todo o apoio político, então ele foi impeachmentado. Impeachment é um processo onde o Congresso ele tira o mandato do presidente. É um processo bem agressivo e pouco comum. Aconteceu com a Dilma também, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Ele tenta renunciar antes do impeachment, só que já era tarde demais. É uma questão meio complexa em relação a... Muitos especialistas políticos falam que houveram erros nesse impeachment, que ele não foi válido e tudo mais. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre o assunto. O fato é que ele renuncia, porém era tarde demais para ele renunciar, então ele acaba sendo impeachmentado, depois de todo esse escândalo de corrupção. E bom, obviamente quando ele foi impeachmentado, o vice dele assumiu. O vice dele é o Itamar, que é o próximo governo, ou seja, quem termina o mandato é o Itamar Franco. E bom, o governo Itamar Franco ele é um pouquinho mais simples, na verdade, ele acaba sendo o oposto do que foi o Collor. O Collor era um cara muito extravagante, muito excêntrico. O Itamar Franco, desde o começo, ele teve uma postura muito sóbria, de diálogo. No começo do governo, o Collor ele tinha muito apoio no Congresso, os políticos realmente apoiavam o Collor. Todo esse plano político e tudo mais, as pessoas realmente, não só a população, mas como o próprio Congresso. Então o Itamar, depois de todo esse caos que foi o governo Collor, ele teve uma postura de tentar dialogar com as duas partes, tanto a oposição, muito ligada agora ao PT, como também essa antiga galera que apoiou o Collor no começo. Então ele teve uma postura muito sóbria e de diálogo. E com certeza o evento que marca muito o governo de Itamar é o Plano Real, feito pelo FHC. Lembra que eu comentei o Fernando Henrique Cardoso, um dos líderes do PSDB? Ele foi chamado para ser, na verdade, no começo do governo de Itamar Franco, ele era ministro de Relações Exteriores. Só que depois ele acabou se tornando ministro da Fazenda, o ministério que cuida de macroeconomia no Brasil. Mais ou menos. Mas bom, o que o FHC fez?
Ele foi o cara, junto com o Itamar Franco, que concebeu o Plano Real, o plano econômico que finalmente conseguiu resolver a questão inflacionária no Brasil e estabeleceu a moeda que até hoje a gente usa, que é o real, por isso que é chamado de Plano Real. O que era o Plano Real? A primeira coisa, ele estabeleceu o fim do cruzeiro e estabeleceu essa nova moeda, que era o real. Ela era chamada de real porque ela tinha um valor real, ela tinha um valor de real paridade com o dólar. Quando o plano foi estabelecido, um real valia um dólar, tinha sistema de paridade. Isso foi feito porque assim era muito fácil de controlar câmbio, controlar a desvalorização e valorização da moeda. Uma questão de fluxo de mercadoria entre Brasil e países fora do Brasil. Mas bom, a principal questão que envolvia o plano real foi essa aqui, ó. Uma redução brutal na emissão de papel moeda. Eu comentei para vocês, desde o regime militar, a emissão de papel moeda era muito intensa no Brasil, principalmente voltada para o pagamento de dívida. Era feito um trâmite burocrático lá, meio que uns miguezinhos, onde o governo adquiria os dólares que eram entrados no Brasil e usavam eles para pagar dívida e imprimiam papel moeda para devolver esse dinheiro que foi pego. O problema é que isso, obviamente, acaba acarretando inflação. Impressão de dinheiro, né? Injeção de dinheiro na economia acaba causando inflação. Então, a estratégia do Plano Real é que assim, só poderia ser feito emissão de papel moeda se o Estado brasileiro conseguisse ter essa mesma quantidade em dólar. Ou seja, se o Brasil conseguisse acumular essa quantidade em dólar, poderia ser feita a emissão de papel moeda. Esse foi um jeito muito inteligente de controlar a emissão de papel moeda e também controlar o câmbio, para não ter uma desvalorização muito rápida em relação ao mercado exterior. E acabou dando muito certo. E não só isso, mas também foram feitas diversas medidas restritivas na economia brasileira. Medidas que estabilizavam a economia, congelamento de salários, todas essas coisas que estabilizaram a economia de forma a torná-la mais atrativa para o investimento externo. Tem que lembrar, o Itamar também era neoliberal, então essa ideia de vir as empresas, receber investimento estrangeiro era muito boa, neoliberalismo. E a real é que deu certo. Todas essas coisas, todas essas estratégias, por mais que muito parecidas com os outros planos, elas conseguiram ser efetivas e então o Plano Real realmente foi responsável por consertar o problema da inflação no Brasil. Ele conseguiu não só controlar a inflação, como a economia também foi estabilizada. É a partir de agora que o Brasil vai voltar a ter um crescimento de PIB, um crescimento de industrialização. Agora o Brasil vai voltar a tentar ficar mais rico. Isso deu tão certo que, obviamente, o FHC ficou muito popular. A gente vai ver que ele vai ser o próximo presidente eleito no Brasil. Não é à toa. Ele acabou sendo o estrelão desse plano. E, bom, a aula de hoje é basicamente isso, gente. Eu falei bastante coisa, eu sei, a aula é bem grande. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e qualquer coisa que ficou em aberto, eu acabei sendo bem raso, porque é bastante coisa mesmo. Vem conversar comigo, eu vou ficar muito feliz de explicar com mais calma para vocês. Então, é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. E para a última aula. Beijo, até mais.